Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, aqui é André Bárbara, o coach. Nós continuamos na nossa série de vídeos agora para os gestores. Então, sejam bem-vindos, alfas, meus amigos alfa. Vocês é quem fazem a diferença hoje na gestão, principalmente no terceiro setor. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu particularmente adoro falar desse assunto. É uma das minhas paixões. Foi isso que fez eu ir mais adiante e procurar mais conhecimento, me dedicar, buscar cursos, mentorias, fazer formações que me deixassem um pouco mais capacitado para lidar com isso. E nós vamos falar hoje desse assunto com um tema que é equilibrando pratos. Olha só, trouxe uma imagem para vocês aqui, uma imagem que para mim é muito expressiva. Alguém que está equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. Alguém que está fazendo de tudo para manter esses pratos de pé, para manter esses pratos rodando. Então você percebe que são várias varetas e vários pratos. E é assim que muitas vezes você, gestor, se encontra em meio à sua equipe, na sua organização, na sua associação, até mesmo alguns empresários que estão aqui com a sua equipe lá na empresa. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, se você se vê equilibrando pratos na sua equipe, como que seria isso, André? Por que você está falando em equilibrar pratos? É simples. Cada prato é um liderado seu, cada prato é um funcionário seu. Cada prato tem as suas qualidades, cada prato tem o seu perfil, cada prato tem o seu talento, cada prato tem sua maneira de ser, de viver. E é claro, você vai ter que lidar com tudo isso. Por quê? Cada prato vem cheio aí de histórias de vida, vem cheio de uma cultura. Cada prato vem cheio de experiência de vida. Cada prato é um mundo, a verdade é essa. Ou seja, cada pessoa, cada liderado é um mundo diferente, que vem com suas experiências, com suas expectativas, com suas frustrações, com seus traumas, com seus bloqueios, com tudo aquilo que a vida lhe deu de bagagem. E esses pratos, muitas vezes, essas pessoas, muitas vezes, você, quando está na gestão, você sendo líder, você sendo gerente, presidente, ou seja, qualquer cargo onde você precisa estar como gestor, você vai perceber que equilibrar todas as emoções, equilibrar todas as atitudes, todas as personalidades, é mesmo uma brincadeira de equilibrar pratos. E aí é que entra o nosso trabalho como gestor. É aí que você precisa ter qualificações, treinamentos, é aí que você precisa ter habilidades e até mesmo desenvolver essas habilidades para lidar com as pessoas, para lidar nesse meio. Observe que você, com uma equipe bem coesa, uma equipe bem concentrada, uma equipe bem treinada, uma equipe bem dentro daquilo que a missão, os valores e a visão da organização pede, você vai ter uma equipe ali que vai entregar o melhor. E quem é que vai ganhar com isso lá na ponta? É claro que os usuários do seu serviço, os atendidos da sua organização, as pessoas que mais dependem desse trabalho que é a missão da onde que você está. E você, como gestor, tem total responsabilidade sobre isso. Então, veja bem, muitos hoje, eu percebo que ignoram completamente a questão de como trabalhar as equipes, como trabalhar com o talento, com as qualidades, com o perfil de cada pessoa. Cada funcionário seu tem uma personalidade diferente. Como nós, cada um, temos uma personalidade. Então nós estamos falando de nós mesmos, porque nós fazemos parte dessa equipe. Então nós não somos um peixe fora d'água, nós não estamos em um aquário e a equipe está em outro aquário. Estamos todos no mesmo aquário, né? Então estamos todos ali juntos e aprendendo juntos também.
Então, muitas vezes, as equipes tendem a ter conflitos, conflitos de interesses, conflitos muitas vezes causados por diferença de cultura. A gente tem na equipe conflitos causados por questões de diferenças econômicas e sociais. A gente tem conflitos na equipe causados apenas porque um ocupa um cargo, outro ocupa outro. E o que a gente tem que fazer? Pegar esse que ocupa esse cargo e se aproximar ao máximo do outro para que haja uma união, um equilíbrio, para que haja integração nessa equipe. E muitas vezes não é fácil. Por quê? Alguns funcionários vêm com características que eles se fecham. E quando você pega outro que também está fechado para juntar esses dois, você sempre vai ter essa divisão. E qual que é o ideal? Que um, pelo menos, se abra para que haja uma integração. Mas o que é excepcional, o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos buscar? Que um se abra, que o outro se abra e os dois se encontrem pelo mesmo objetivo, pelo mesmo resultado, pelos mesmos princípios, aquilo que sua organização precisa. Mas para isso, é preciso que o gestor tenha consciência de alguns aspectos. Primeiro, gestor, você precisa estar totalmente alinhado com a missão da sua organização. Você tem que estar alinhado com a missão organizacional e saber, de fato, como você vai passar essa missão para os seus liderados, para os seus funcionários. Quando você pensa em passar essa missão para os seus funcionários, você vai ter que pensar de quais estratégias você vai usar para poder atingir o perfil de cada funcionário. Então, dependendo do perfil do funcionário, uma estratégia para cada funcionário. É ideal que você conheça a sua equipe, que você se aproxime da sua equipe. O gestor tem que estar próximo da sua equipe, conhecendo por nome, conhecendo até mesmo quais são as qualidades e as qualificações que cada um tem. Principalmente as profissionais. Não adianta nada você ter uma equipe enorme, uma equipe grande, como muitos têm também, uma equipe numerosa, aonde você vai dar algum comando para essa equipe, ou você vai dar uma tarefa, ou você vai dar alguma atividade para os seus funcionários e você não sabe se todos estão aptos a fazer aquele tipo de atividade. Eu já tive experiência de conduzir equipes onde havia pessoas alfabetizadas com um grau de instrução de faculdade e tal, e outros que tinham dificuldade de leitura. E quando você passa qualquer tipo de informação, não adianta você chegar e expor, por exemplo, tudo por escrito. Porque aquela pessoa que está na sua equipe e tem dificuldade de leitura e não consegue acompanhar, automaticamente ela vai se sentir excluída do grupo. E você tem que ter um olhar atento para isso. Muitas vezes, aquele que tem faculdade, aquele que é formado, tem assim pós-graduação, doutorado, tal, e você vai tratar algum assunto, você tem que trazer também argumentos, informações para atingir esse que também tem uma graduação. Por quê? Muitas vezes as pessoas, por ter muito conhecimento, se fecham dentro de um pequeno ego que fica ali bloqueando para certos entendimentos, para certas informações. E você, gestor, você é responsável por passar isso da maneira correta. Você é responsável por conhecer cada um para você poder saber como trabalhar, de que maneira e qual o momento certo de você chamar cada um desses daí para ter uma conversa, para dar um feedback, que nós vamos falar também sobre isso em outro vídeo. Hoje não dá para a gente falar, porque senão fica muito extenso. Nosso tempo aqui é curto, tá? Mas eu já vou trazer para vocês algumas informações para enriquecer um pouco mais e para você já começar a colocar em prática a partir de hoje. Ou melhor, a partir de amanhã,
lá com os seus liderados, com os funcionários da sua organização. Se você não é gestor, já vai pegando aqui as dicas, já vai pegando as chaves aqui que a gente vai dando para vocês, para que cada vez mais a gente tenha gestores ou pessoas informadas, pessoas que saibam como lidar com outras pessoas. Então, essa live aqui, esse vídeo que nós estamos fazendo, quem não está dentro de um cargo de liderança, de responsabilidade, de gestão, presidência, gerência, pode não entender muito bem o que a gente está colocando. Mas você, gestor, você, presidente, você, gerente, você sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes a gente perde o sono pensando como que vai trabalhar com a equipe, como que vai motivar a equipe. Lembrando que não é somente motivação que mantém a equipe. Você tem, dentro da sua organização, 2 aspectos que, como gestor, você tem que ficar muito atento. Um é o seu departamento pessoal, se as informações que vêm do seu departamento pessoal está chegando de fato lá na ponta. Se tudo aquilo que seu departamento pessoal tem para oferecer está de fato atendendo às necessidades da sua organização. Por quê? O departamento pessoal ele vai cuidar dos aspectos mais trabalhistas, dos aspectos direcionados principalmente para as informações que mantêm a segurança, mantêm a credibilidade da organização e dá aquele aspecto de segurança para o trabalhador, para o funcionário, para o seu liderado. Então, o DP tem que ficar muito atento de que forma está sendo trabalhada e passando as informações adiante. Depois a gente tem o RH. O RH é diferente do departamento pessoal. Alguns se misturam e muitas vezes você, gestor, faz o papel de DP e faz o papel de RH. Então, o departamento de recursos humanos tem um aspecto diferenciado, porque ele vai ter um olhar mais humano para o seu funcionário, para o seu liderado. O RH é quem vai cuidar também dessa parte da motivação, entender a realidade de cada um, saber até mesmo aspectos pessoais de cada um, para saber se enquadra ou não, se você consegue trabalhar ou não da mesma forma com todos. Aqueles que você sabe que tem certas dificuldades, você já vai trazer ferramentas para trabalhar com eles. Aqueles que você sabe que tem mais facilidade no aprendizado, no entendimento, na integração, você vai trazer outras ferramentas. Pensando que todos nós temos certo bloqueio ou nível, tá? E perfis também, né? Níveis de aprendizado, maneiras e tudo, mas cada um tem o seu perfil. Então tem o mais tímido, a gente tem mais o extrovertido, a gente tem aquele que é o resmungão, que é o murmurador, né? O resmungão, ele é um problema, vocês tomem cuidado com isso. Se você tem um murmurador ali na sua equipe, já eu vou falar o que você pode fazer para acabar com esse problema da murmuração, tá? Mas o RH vai conhecer de fato um pouco mais o funcionário, o seu liderado que está ali. E com certeza, você estando próximo do seu RH, estando próximo do seu DP, você vai ter ferramentas, informações para trabalhar melhor a sua equipe. Então veja bem, são dois setores importantíssimos. Departamento pessoal, o DP, e o RH, que é quem vai também trazer informações preciosíssimas para você que é gestor. Então a gente tem esses 2 aspectos que precisam estar muito atento. Para as organizações menores, associações menores, empresas menores, muitas vezes o gestor, o presidente ou o dono faz o papel do departamento pessoal, de RH, o financeiro e até mesmo faz o trabalho ali, às vezes do educador, do treinador e tudo. Toma cuidado. Para você que faz todo esse papel, você está mais do que equilibrando pratos. Você está equilibrando pratos em cima daquela bandeja com um rolo embaixo e fazendo todo um trabalho aí diferenciado. Então, você tem que ficar um pouco mais atento aos aspectos
e as necessidades de cada liderado, as necessidades de cada funcionário, e você tem que ficar também atento à sua saúde mental, psíquica e à sua saúde física. Porque se você faz tudo, você está ficando sobrecarregado. Por que eu falei do departamento pessoal e do RH? Porque muitas vezes a gente precisa delegar também informações e funções para esses dois setores. Muitas vezes a gente precisa delegar a algumas coisas que não cabe ao gestor ficar se preocupando o tempo inteiro. Agora, o que faz parte do papel do gestor é o que ele mais tem que se preocupar e ele tem que ficar mais atento, não perder tempo com outros aspectos que outras pessoas podem fazer, que você pode contratar empresas para fazer, você pode contratar pessoas para fazer, ou simplesmente delegar para pessoas que já estão dentro da sua organização e que tem perfil para aquilo. Então, às vezes você tem uma pessoa que tem perfil para departamento pessoal, é uma pessoa que entende tudo de direitos, de leis, sabe muito bem fazer os cálculos e tudo. Essa é uma pessoa mais indicada para estar no departamento pessoal. E tem aquele que entende tudo do ser humano, da sensibilidade, conhece cada pessoa, chama pelo nome, sabe quantos filhos cada um tem, né? São informações que vêm do DP, mas o RH precisa estar atento, sabe qual o grau de instrução de cada um, sabe quais são as limitações, quais são as questões que cada um tem que trabalhar. E você, gestor, fique atento a isso, tá? Não perca isso. Por quê? Quanto mais você se aproxima dos seus liderados, mais resultado você vai ter, tá? Eu tenho algumas coisas que é importantíssima para você trabalhar, né? Uma delas é trabalhar sempre a perspectiva de cada liderado, de cada funcionário. Você vai trabalhar as perspectivas, porque um grupo ou uma equipe sem perspectiva, sem saber qual é o foco, qual o alvo, ele vai ficar perdido. Já ouviu aquela frase assim, ó, se você não sabe para onde vai, inclusive tem naquele filme lá, né, Alice nos Países das Maravilhas, né, que ela chega na frente, eu acho incrível aquela cena. Ela chega pro gato e pergunta, né, por onde que eu devo ir? O gato pergunta, para onde que você vai? E ela responde, eu não sei. Aí ele falou, então qualquer caminho serve. Então isso você tem que ter sempre em mente. Se a sua equipe não sabe qual o caminho que vai trilhar, não tem foco, não tem visão, você não vai conseguir fazer com que a sua equipe caminhe junto. Cada um vai querer pegar um rumo diferente. Então, é importantíssimo que você dê esse tipo de visão, que você dê esse foco, que você dê esse caminho, essa trilha, que você dê essa perspectiva de caminhada para os seus liderados. A outra coisa que eu acho assim, o outro aspecto que eu acho incrível é você tem que causar impacto nos seus liderados. Aí você, como assim causar impacto? Nem sempre o gestor precisa ser aquele cara, ou líder, né? Não precisa ser aquele cara autoritário, fala alto, grita com todo mundo, briga, já chega indicando o que cada um vai fazer e tal. Não, você pode ser um cara de autoridade, mas ao mesmo tempo você pode falar baixo, você pode falar tranquilo. Ao invés de você sempre ter uma resposta dura, você pode ter uma pergunta inteligente, que é isso que diferencia o gestor dos que tentam ser gestores. Ao invés de você ter uma resposta dura, você tem uma pergunta inteligente. E isso nós vamos trabalhar também mais para frente dentro das ferramentas para você melhorar ainda mais o seu trabalho como gestão. Você tem que ser um gestor que influencia, que consiga trazer uma influência positiva e transformadora para os seus liderados. Então você tem que influenciá-los da maneira correta. Não fazer uma coerção, não pressionar, não falar ou você faz isso ou manda embora, não ter aquele ambiente pesado, autoritário, cheio de regras e normas, mas influenciar da maneira correta. Então, por isso que eu falo sempre, olha lá para a missão, visão e valores.
Quando a gente fala em influenciar, você vai influenciar em cima dos valores organizacionais. Quando a gente influencia em cima dos valores organizacionais, aí a coisa muda de foco, muda de resultado. Você tem que ser um gestor que contribui com a sua equipe, um gestor que entrega sempre algo a mais. Tá? Eu não estou falando de dar dinheiro, de dar comissão, de dar dias de folga. Isso é bom, todo mundo gosta, inclusive o gestor também. Porém, eu estou falando de contribuir sempre com algo a mais. Uma palavra de reforço, uma palavra positiva, um feedback positivo. Você vai contribuir com informação, com formação de qualidade. Traga sempre, contribua sempre para um ambiente agradável, um ambiente seguro, um ambiente onde todos consigam ter espaço para dialogar. Então, sempre contribua com algo positivo, tá? E lembrando que, por que você vai contribuir dessa maneira? Por que você vai criar um ambiente mais seguro, agradável? Porque nós estamos falando de seres humanos, de pessoas. Então, quando eu falo assim, qual que é o tamanho da sua organização, qual que é o patrimônio da sua organização, o que vale mais na sua organização, eu falo para você o que vale mais. É o patrimônio humano que existe na sua organização, na sua associação. O que vale mais é o patrimônio que está lá dentro, as pessoas que estão lá dentro, porque graças a essas pessoas é que a organização, a associação, a empresa, seja lá qual for o modelo, vai se manter de pé. E é essas pessoas que humanamente vai entregar lá na frente o resultado que você espera. Qual que é esse resultado? Atender bem as pessoas que mais precisam e mais necessitam da organização. Então vocês veem que são vários aspectos que dentro da liderança, quando você vai trabalhando, você começa a alinhar esses aspectos e esses aspectos vai fazer total diferença. Comece a observar cada detalhe da sua equipe. Comece a se aproximar da sua equipe com um olhar mais humano, mais atento a alguns desses aspectos e você vai reforçar isso e você já vai colocar em prática. Então vamos lá. Primeiro, você vai mostrar perspectiva, ou seja, dar visão para os seus liderados, criar impacto nessas pessoas, ou seja, você vai fazer com que essas pessoas tenham uma visão positiva do futuro do seu trabalho. Você vai ser um influenciador de uma maneira positiva e humana, e você também vai ser o cara que vai valorizar a sua equipe, dando uma contribuição humanizada para a sua equipe. Sendo assim, você vai conseguir ainda mais 3 aspectos que eu acho que eu não posso deixar de falar aqui hoje. Um desses aspectos é o engajamento, ou seja, você vai ter uma equipe engajada, integrada cada vez mais. Então, com esse engajamento, com essa integração, você tem que ficar muito atento se isso não vai se transformar em um grupo de amigos. Nós estamos falando também de um meio profissional. Então tem que ser um meio saudável e profissional. Um grupo de amigos que só pensa em contar piadas, começa a falar mal um do outro, ou começa a fazer piadinhas sem graça, ou começa a murmurar, você já tem que identificar esses aspectos e já cortar. Tá? Corte esses aspectos, trazendo essa visão da organização, trazendo os valores organizacionais, os valores da sua organização. Traz aí as características da sua organização, o carisma que vocês têm aí, traz o amor, tenta trazer a paz na equipe. Né? Então tomem muito cuidado quando se transforma em um grupo de amigos. Tá? Somente amigos, tem que ser profissionais, amigos, trabalhando juntos. Então vai ficando bem atento a esses aspectos, porque com isso você vai conseguir melhorar na solução de problemas,
de relacionamento, de conflitos, e você vai ter uma equipe que vai ter um olhar muito mais humanizado para os seus colegas de trabalho. Ou seja, um vai fazer as coisas pensando sempre no espaço e respeitando o espaço do outro. E com isso você vai evoluir, vai crescer como nunca cresceu antes com a sua equipe. Porque esses aspectos que eu estou trazendo para você aqui são aspectos de atitudes comportamental. Essas atitudes comportamental faz total diferença. Só que quem domina isso é somente quem consegue trabalhar e administrar um pouco mais as suas emoções. Eu gosto muito de falar desse assunto porque isso para mim muda totalmente a mentalidade produtiva dentro da organização. Muda totalmente o aspecto produtivo. Uma mentalidade voltada para o desenvolvimento humano e pessoal muda totalmente a produtividade lá dentro. Quando eu falo de produtividade, não a produção, mas a produtividade. Você entrega muito mais resultado. Você entrega os resultados que você já faz hoje, já está entregando. Se você toma cuidado com esses aspectos, você vai potencializar ainda mais esses aspectos. E cada vez mais você, gestor, você líder, tem que trabalhar esses aspectos em você mesmo. Então, quando a gente pergunta assim, quem é o principal responsável para conseguir transmitir tudo isso, o principal responsável que vai conseguir alcançar os seus liderados, seus funcionários? É você, gestor. É eu, gestor. Então, quando a gente fala desses aspectos, quem tem que desenvolver primeiro esses aspectos? Você. É eu. Então, nós temos que primeiro olhar para a gente, ver se eu tenho também um olhar de perspectiva da onde que nós vamos chegar, se eu já sei qual é a missão, visão e valores da organização. Eu tenho isso interiorizado, eu tenho isso dentro de mim, eu vesti a camisa para poder conseguir conduzir, perdão, eu consegui vestir a camisa para conseguir conduzir os meus liderados, os meus funcionários nessa caminhada. Quando a gente tem esse olhar, a gente olha para a gente, aí a gente percebe, nossa, eu acho que eu tenho que buscar também me especializar. A gente tem vários especialistas sobre desenvolvimento humano, inteligência emocional, né? Nós temos livros, nós temos profissionais que estão aí nas mídias, as grandes empresas, os grandes players, né, de desenvolvimento humano. Então tem vários nomes que estão aí que você pode seguir, acompanhar de forma gratuita. Alguns eu falo para você, você só vai conseguir melhorar e ter mais informação quando você consegue investir nisso, quando você consegue pagar e fazer um curso, fazer um processo de coach, está dentro de uma imersão de desenvolvimento pessoal, está dentro de uma imersão voltada para você se desenvolver mais como pessoa, como líder, como gestor. Aí sim você vai entender o que eu estou falando. Aí sim você vai falar assim, nossa, eu não sabia que na verdade eu não sabia nada, né? Então é aquela famosa frase, né? Agora eu sei que eu não sabia nada. Então é assim que a gente muitas vezes vai se encontrar. Desenvolver as capacidades de liderança é desenvolver a sua gestão. É você entregar muito mais resultado. É você entregar aquilo que realmente você foi contratado para fazer, aquilo que já está dentro de você. Porque qualquer um para ser gestor, aliás, eu vou até refazer isso, não é qualquer um para ser gestor. Aliás, qualquer pessoa para ser gestor, ele tem que primeiro gostar de pessoas, tem que amar estar com as pessoas, tem que amar estar em meio às pessoas, porque isso faz a diferença para o gestor. Porque o gestor, ele pode ter um cargo ali como gerente, presidente, diretor. Quais são os nomes que coloquem aí para um gestor?
né? Mas na verdade, você pode ter muito gestor que não é líder e você pode ter muito líder que não é gestor. Eu acho que agora eu peguei, né? Então, você agora faça essa pergunta e eu faço um desafio para você. Coloque num papel aí essa pergunta. Eu sou um gestor e sou líder? Ou eu sou um líder e não sou gestor? Por quê? Você pode ser gestor, mas não é líder. Você tem um cargo de gestão. Você está num posto de gestão, mas você não está liderando como deveria. Às vezes você está sendo autoritário, às vezes você está sendo o cara que é só mandão, ou o cara que é tarefeiro, só olha para as tarefas, para as coisas burocráticas, para as coisas que tem que fazer, e não faz o papel de liderança. Ou às vezes vocês não têm o cargo de gestor, mas é um líder nato. E você identifica isso na sua equipe também. Às vezes você tem uma equipe de 300 educadores e professores, e você identifica quem são os líderes dentro dessa equipe. E não tem cargo de gestor, ele é apenas um líder dentro daquela equipe. E você identifica também dos usuários, as pessoas que estão dentro da sua organização, também quem é líder também e pode levar adiante pessoas que vão seguir os seus ideais, os seus princípios, a sua missão, a sua visão. Por isso que a gente fala, o gestor, o líder tem que estar atento à missão, visão e valores para que outras pessoas acompanhem. Por quê? As pessoas não acompanham uma pessoa por ser aquela pessoa. Ninguém vai acompanhar o André por ser o André. Vocês vão acompanhar alguém quando você identifica a missão e aquilo faz sentido para você. Quando os valores daquela organização, quando os valores daquela pessoa estão alinhados com seus valores. Quando a visão daquela pessoa é uma visão clara de futuro, que sabe onde quer chegar, e você fala, eu sigo porque eu quero ter essa visão também. Da mesma forma, você, como líder, você tem que seguir, acompanhar as pessoas que têm a visão de liderança. Você tem que acompanhar, se aproximar das pessoas que você consiga modelar essas pessoas. Você já ouviu falar sobre modelagem? Para você que é líder, é muito importante que você aprenda agora a fazer modelagem. Tá? Não vou falar sobre esse aspecto agora, mas vou dar uma dica. Escolha 2 ou 3 pessoas e faça a modelagem dessas pessoas, mas pessoas que tenham realmente visão, valores e que tenha a missão alinhada com a sua e que sejam líderes de fato, não seja apenas um cargo ocupado. Então, modele essas pessoas. A partir do momento que você modelar essas pessoas, você já vai entender também o que pode dar certo e o que não pode dar certo quando você está trabalhando na liderança. E para você que já é líder há muitos anos, e assim mesmo, você ainda percebe que tem uma coisinha ou outra que precisa melhorar, eu falo para você, modele aqueles caras que são os top dentro da liderança. Os caras que administram bem as suas emoções, que têm inteligência emocional bem administrada e que consiga transmitir para você esse tipo de informação. Mas essa informação não seja uma informação para você guardar, seja uma informação que você vai adquirir essa informação, você vai transformar essa informação em ação e você vai colocar em prática na sua vida. Aí sim vale a pena. Aí sim a gente está falando da mesma coisa e está indo para o caminho certo, né? Então, para você que ainda está com um problema na sua equipe de conflito, problema de equipe desestruturada, eu não sei o que fazer, trabalhe também a capacitação da sua equipe. Quando a gente fala de trabalhar capacitação, é mesmo treinamento, trazer informações novas, informações de qualidade,
que estejam alinhadas com missão, visão e valores organizacionais, que estejam alinhadas com o trabalho que ela está fazendo. Não adianta nada a gente trazer informação que está totalmente desconectada do trabalho que a pessoa está fazendo. Então, tem algumas informações que são necessárias, mesmo que a pessoa ache que não precise, são necessárias que sejam passadas. E tem outras informações que é para o desenvolvimento desses funcionários, desses liderados. E é dessa capacitação, dessa informação, desse treinamento que você precisa trabalhar com a sua equipe. Por quê? Essa capacitação que você pode fazer, oferecer para a sua equipe, pode ser paga ou não, você pode contratar alguém para fazer ou não, ou você mesmo pode fazer. Só que você vai fazer isso direcionado para quê? Para que você consiga alcançar melhores resultados com essas pessoas. Lembra daquilo que eu falei? Contribua, dê uma contribuição valiosíssima para essas pessoas. Ah, mas André, e se eu investir num treinamento top, treinamento super caro, e esse funcionário ficar comigo 2 anos, ou ele sair já no final do ano tal? Não importa, invista na capacitação dessas pessoas, invista na qualidade de conhecimento dessas pessoas e você vai ver que o retorno voltará para você. Às vezes, você tem um funcionário que está 1, 2, 3, 6 anos lá com você trabalhando. Uma capacitação vai fazer toda a diferença para ela entregar resultados que ela não entregou nesses últimos 6 anos. Então, invista sim na capacitação. E tem meios também de você se assegurar se você vai investir numa capacitação e esse funcionário, esse liderado vai sair em pouco tempo. Isso você já tem que aprender a identificar antes. Não adianta você... é aquilo que eu falei, você tem que conhecer a sua equipe. Quando você conhece a sua equipe, você já sabe até mesmo quem vai ficar mais tempo na organização ou quem não vai. Tá? Então, invista mesmo pesado em capacitação, invista mesmo na melhoria da sua equipe. Traga profissionais, traga palestrante, tem muitos formadores hoje que são voltados e são bem específicos para cada área. Pegue esses profissionais, tá? E realmente invista nisso. Faça com que esse patrimônio humano que você tem na sua organização seja o melhor patrimônio humano, não da sua organização, mas que seja a equipe assim top das top de todas as organizações. Faça com que a sua equipe seja a equipe que entrega melhores resultados, que tenha um melhor atendimento. Faça com que a sua equipe seja a equipe que entregue não só aquilo que a sua função ou o seu trabalho exige, mas que entregue realmente algo que está conectado com a missão, com a visão e com os valores organizacionais. Nossa, André, mas toda hora você vai falar disso? Sim, toda hora eu vou falar disso. Toda hora. Por quê? Porque isso vai fazer total diferença. Quando você tem uma equipe alinhada com isso, você tem uma equipe que vai entregar mais coisa lá na frente para você. Inclusive, lembra sobre aquela sustentabilidade que sua organização precisa? Tem uma equipe alinhada, uma equipe bem estruturada, que você vai perceber o esforço que as pessoas vão fazer para manter a sua organização de pé. Então, assim, vamos lá. Então, só recapitulando aqui. Então, a gente entendeu que nós temos que ter um olhar mais atento para as pessoas, para a nossa equipe, para os nossos liderados. Então, a gente precisa ter uma visão com perspectiva, criar impacto, influenciar, trazer contribuição de fato que faça a transformação nessas pessoas, trazer soluções para esse grupo, para essas equipes, ter um olhar para o engajamento e causar o engajamento ou a integração do grupo, ter um grupo que evolua constantemente no aprendizado. Então você vai ter aí algumas ferramentas que a gente vai trabalhar com vocês, gestor, tá bom? Então você não tem que ser o gestor
que vai fazer e vai entregar apenas o seu trabalho. Você tem que ser o gestor alfa, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o cara que vai levar a sua equipe junto com você, que vai fazer a sua equipe ir atrás de você pelos seus valores, pelos seus ideais, por aquilo que você está ensinando, está oferecendo, está trazendo de bom para essas pessoas. Você tem que ser um líder de fato. Não adianta você só ter um cargo, você só ter um nome, mas você precisa ter a liderança de fato. Assim, imagina você com um brilho próprio, onde você chega, você é a luz, você resplandece. Eu vejo o líder dessa maneira. Eu vejo que o líder ele tem que ter uma luz própria, uma luz que resplandeça, uma luz que faça com que a gente, cada vez mais, a gente atraia as pessoas apenas pela nossa luz, né? Vou usar aqui um exemplo. Vocês já viram à noite, principalmente em chácara, sítio, mas o verão está chegando, a gente vai ver muito isso. Quando tem uma lâmpada acesa e aí vem vários mosquitinhos, bichinhos, aquele monte de bichinho atrás do quê? Da luz. Então, muitas vezes a gente também tem que ter essa sensação, porque a gente busca a luz. Nós, líderes, nós gestores, nós estamos o tempo inteiro buscando quem tem luz. Então a gente vai ficar ali rodeando. Por quê? Porque a gente quer aquilo, a gente quer um pouco daquilo, daquela luz, aquele brilho, é aquilo que nos chama a atenção, tá? E por último, tá? Eu vou entregar para vocês, lembra que eu falei sobre o que fazer com o murmurador, com o reclamão, com o cara que é negativo em tudo? Então vamos lá. Eu adoro falar dessas coisas, porque isso é o nosso papel. Nós estamos aqui para provocar um pouco vocês. Nós estamos aqui para tirar um pouco essa característica de que tem que ser tudo muito formal, tudo muito certinho. Não, nós estamos batendo um papo aqui para o aprendizado. É por isso que nós estamos até com a imersão na próxima semana, onde a gente vai trazer aí vários aspectos e o passo a passo para você ter uma gestão mais eficiente, para você conduzir ainda melhor a sua equipe, trazer ferramentas para você trabalhar a sua equipe, e nós vamos trazer aí também métodos que você vai trabalhar as questões financeiras e de sustentabilidade da sua organização. Você está com problema de sustentabilidade, você está correndo atrás de recursos, você não consegue nem trabalhar com a sua equipe porque você está pensando como que você vai pagar o salário deles no final do mês, ou está chegando no final do ano, você está pensando como que será para pagar o 13º, se você vai conseguir recurso do governo, se a prefeitura vai liberar tudo na data correta, você fica nessa dependência ainda? Então vem com a gente a semana que vem. Semana que vem a gente vai trazer conteúdos exclusivos para a gente trabalhar esses aspectos. Então vamos parar de depender somente de uma fonte de recurso. Vamos fazer algo assim diferenciado. E eu vou trazer para vocês algumas técnicas passo a passo para a gente poder conseguir chegar nesses objetivos e a gente parar de se preocupar com essas coisas e realmente se preocupar com o que importa. A gente precisa parar de se preocupar com as burocracias, com as coisas que nos tiram tempo e energia e se preocupar com o que realmente importa. E quem vai ganhar com isso tudo? A pessoa que a gente atende, quem está lá na ponta. Né? Muitas vezes a gente tem você que é presidente e idealizou trabalhar com um público X, ou você tem uma organização que trabalha, por exemplo, com pet, com animais de rua. Você pensou e sonhou em trabalhar naquela linha e de repente você se vê enterrado na burocracia do dia a dia, perdido nas coisas do departamento pessoal, não sabe nem qual é o trabalho do RH e muito menos você consegue dormir direito porque está pensando nos recursos financeiros. Então a gente vai trabalhar esses aspectos. Mas vamos falar do murmurador? Então, o murmurador, o cara que é a pessoa que sempre encontra defeito em tudo. O cara que sempre tem um olhar negativo para tudo, que fala mal de
tudo e de todos. E muitas vezes esse cara chega perto de você para falar de outras pessoas. Então imagina o que ele fala de você para os outros, né? Então assim, o que fazer com esse murmurador? Primeiro, você vai dar um feedback para ele positivo. Dá um feedback positivo, depois eu ensino as técnicas do feedback positivo, coloco um passo a passo para vocês, para você entender isso. Mas você vai dar um feedback positivo para ele. Você vai instruir que as ações dele não estão de acordo com a missão, visão e valores organizacionais. Feito tudo isso, não funcionou? Sinto muito, manda embora. Dispensa essa pessoa. Por quê? Porque o murmurador normalmente ele é viciado em reclamação. Ele é viciado em ver negatividade em tudo. E ele consegue ser um líder da negatividade. Ele consegue ser um líder ao contrário. Ele é um líder que arrasta as pessoas também para murmurar, para reclamar, para observar somente os defeitos e as coisas ruins. Então tome muito cuidado com o murmurador. E na hora de você mandar esse cara embora, faça uma entrevista de dispensa dele. Agora, esse assunto é polêmico, mas presta atenção. Quando você for dispensá-lo, senta e pergunta para ele o que ele está achando de toda a organização, o que ele acha da equipe, o que ele acha de você, o que ele acha da vida, o que ele acha das coisas, dos trabalhos, do método que você utiliza na organização. E aí você vai ter também tanta negatividade, um olhar tão crítico, que você vai conseguir também ter uma visão de como trabalhar melhor esses aspectos que ele está apontando, aspectos muito críticos e de forma muito negativa. Você vai ter um olhar crítico sobre aquilo e vai criar também ferramentas, metodologia, e vai ter um olhar também nessas coisas que ele está ali, ó, como diz, né, metendo o pau o tempo inteiro. Você vai ter um olhar em cima daquilo e você vai corrigir, vai consertar, vai melhorar, tá bom? Depois, para finalizar tudo aqui, eu deixo para você, gestor, ou melhor, agora, para você, líder. E que você seja um líder alfa, que esteja à frente, tá? A próxima semana nós teremos aí vários dias onde a gente vai fazer uma imersão voltada para você, líder. Então, se inscreve aqui no canal e vai acompanhando a gente, porque a gente vai oferecer para você o melhor que há, tá? O melhor que há onde, André? O melhor que há hoje em dia em liderança, o melhor que há em gestão, o melhor que há no mercado. Por quê? Porque eu estou trazendo para vocês aquilo que os maiores mentores e líderes que estão no mercado falando hoje de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, de como você captar recursos, de como você administrar de fato uma organização e até empresas. Então eu estou trazendo aqui ferramentas que estão assim super atualizadas e que são funcionais, tá? E que você pode colocar aí na sua empresa, na sua organização. Então, para você que é um líder e você não quer só ficar com um nome como gerente, gestor, presidente, mas você quer ser um líder e mais, você quer se destacar na liderança, então vem com a gente. A gente está oferecendo para você. Estou falando a gente porque eu tenho uma equipe mesmo que está cuidando disso. E a gente está trabalhando dia e noite, incansavelmente, para trazer o melhor para você. E quando eu falo dia e noite, não é brincadeira não, tá? Esse horário eu estou aqui com vocês falando, só que o pessoal da equipe, às vezes 1, 2 horas da manhã, é só mensagem que vai chegando lá para mim. Então eu tenho uma equipe que é uma equipe não só motivada, eu tenho uma equipe que veste a camisa, que dá o sangue. Então eu gostaria de agradecer também aí aos meus liderados aí, o pessoal da minha equipe, gratidão mesmo. E você também que é líder, reconheça também a sua equipe. Toda vez que tiver algo para ser reconhecido, reconheça também. Então, gente, um forte abraço, aguardo vocês.
a gente vai ter muito ainda para se falar a próxima semana. Segunda-feira nós estamos aí, então aguardo vocês. É isso, pessoal? Muito bem. Então, aqui é André Bárbara, o coach. Até segunda-feira. Se tiver algum aviso, alguma coisa, vou deixar aqui na descrição aqui embaixo. Acompanhe a gente aí. Um forte abraço a todos.